Paz do Senhor, é com grande alegria que estamos chegando no final desse devocional, refletindo sobre a carta de Paulo, o plano de salvação de Deus sendo manifesto através de Paulo aos Gálatas e também para nós hoje. Amém? Vamos ler hoje em Gálatas capítulo 6, o último versículo desta carta de Paulo aos Gálatas. Veremos a mensagem maravilhosa que Paulo está nos transmitindo através desta carta para a honra e glória do Senhor. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então nós devemos ter um zelo muito especial, porque se alguma pessoa próxima de nós for surpreendido em algum tipo de ofensa, nós devemos agir com sabedoria para que nós também não venhamos cair em pecado. E assim, o espírito que é contrário ao Espírito de Deus não venha nos surpreender, de modo que nós também sejamos contundentes com o acontecimento que está acontecendo ao nosso irmão. Então nós devemos buscar sempre discernimento espiritual para que nós não venhamos dizer nada que for contrário à palavra de Deus, nada que for contrário à vontade do Senhor, e sim deixar que o Espírito Santo de Deus venha agir na vida de cada um. Nós devemos carregar a carga uns dos outros, mas nós não devemos colocar sobre nós toda a carga das pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos trazer, sim, a carga de todos. Devemos ser um só corpo, mas não devemos nos sobrecarregar a tal ponto de nós cairmos. Amém? Porque o levar a carga uns dos outros não quer dizer nós pegar o problema do outro para nós resolvermos. Mas nós temos discernimento espiritual para conversar com essa pessoa para que ela tenha fé e esperança em Deus, porque só Jesus tem nele o poder de nos aliviar das nossas cargas. E a partir do momento que nós acreditamos que Cristo nos alivia e nós colocamos sobre ele as nossas cargas, assim nós iremos nos sentir aliviados e ao mesmo tempo estaremos crescendo espiritualmente e nos tornando cada vez mais forte, e assim a nossa fé irá estar sendo manifesta e crescendo cada vez mais em nós, porque Cristo, ele veio, ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e assim ele cumpriu toda a lei nele, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, nós não temos nenhuma glória se alguém que nós ajudarmos espiritualmente chegar a aceitar Jesus e ir para a igreja, não é mérito nosso, mas sim todo de Jesus, porque Jesus não divide a glória dele com ninguém. Mas, ao mesmo tempo, no fim de todas essas coisas, quando nós recebermos a coroa da vida, ali naquele momento, o Senhor estará glorificado em nós. Nós iremos glorificar ao Senhor com a nossa perseverança e a nossa fé. Amém? Porque se alguém cuida ser alguma coisa,
nada sendo, engana-se a si mesmo. Então, se nós nos enganarmos, achando que somos alguma coisa, aqui está dizendo, nada somos. Então, tudo é Cristo. Assim como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morri em Cristo. Para a lei estou morto. E para viver para Cristo. Então, se nós vivemos debaixo de jugo, nós estamos mortos para Cristo. Mas a partir do momento que nós nos libertamos do jugo deste mundo, das tradições dos nossos antepassados e passamos a viver Cristo em nossa vida, nós tiramos de nós toda a carga e nos tornamos livres e libertos para servir a Jesus Cristo. Então, que nós não venhamos a prosseguir nos enganando, mas que nós possamos estar sempre livre, liberto, para viver o melhor de Deus, deixando que o Espírito Santo fale por nós, porque está escrito que naqueles dias sereis jogados, assim, em Apocalipse está escrito, que quando nós formos levados presos, quando não tivermos o que dizer, que nós nos calaremos, porque quem fala é o Espírito. Então, se falarmos algo, devemos ser pelo Espírito, em todo o tempo, principalmente quando estamos passando por tribulações, para que as nossas palavras não venham trazer jugo para o nosso corpo, para a nossa vida material e também, principalmente, espiritual. Amém? Porque cada qual levará a sua própria carga. Nós devemos, aqui em cima diz, né? Devemos levar a carga pelos outros. E aqui no verso 5 já diz, porque cada qual levará a sua própria carga. Então não adianta nós querermos jogar a nossa carga em cima do outro. Nós não devemos culpar outras pessoas pelo aquilo que nós estamos colhendo. Porque assim está escrito, tudo que plantar será colhido. Se plantar espinho, vamos colher espinho. Se nós plantar cebolas, nós não vamos colher abóbora. Se nós plantar alho, nós não vamos colher chuchu. São totalmente diferentes. Então, tudo que nós plantamos nessa vida, se nós plantamos discórdia, nós colheremos. Se nós plantarmos amor, amor nós colheremos. Se no passado nós plantamos todos esses tipos de coisas, nós iremos passar por colheita. Mas se nós estivermos em Cristo, essa carga vai se tornar mais leve, porque nós vamos reconhecer que se nós estamos colhendo é porque nós plantamos, porque cada um colhe aquilo que ele plantou. Amém? Nós jamais vamos colher a lavoura de outro. Nós jamais vamos pescar e retirar peixe da represa de outro. O nosso fruto vem do nosso suor, materialmente e espiritualmente. Amém? Então nós devemos aprender a ter a humildade de aceitar os nossos pecados, aceitar a nossa colheita e ter convicção que tudo está sendo difícil por causa do passado, mas reconhecer o erro, pedir perdão a Deus e prosseguir a partir desse momento que aceitou Jesus, plantando boas coisas, para que a colheita futura não seja em lágrimas, mas sim ela seja com alegria, com felicidade nos nossos olhares. Amém?
E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então é nosso dever nós repartirmos do nosso bem, da nossa colheita, com aqueles que estão nos admoestando, aqueles que estão nos corrigindo. Muitas das vezes, uma correção, ela é muito dura, ela é difícil de ser aceita, mas ela vem para o nosso crescimento. Porque se um pai coloca o seu filho em um cantinho de reflexão, no nosso palavreado, coloca de castigo, ou se um pai, uma mãe, um tio, um avô, dá umas varadas numa criança, é para que ela compreenda que o que ela está fazendo é errado e não deve ser assim. E assim o mesmo jeito é conosco. Se Deus nos repreende, é porque Ele nos ama. Se através do nosso anjo, do nosso pastor, nós somos repreendidos, nós devemos ouvir com atenção e raciocinar, pensar e refletir e aceitar para o nosso crescimento espiritual. Porque Jesus, através do seu Espírito Santo, Ele estará nos ajudando sempre quando nós ouvimos a tua voz. Assim como Samuel, a partir do momento que ele diz para ele que era para ele, quando ele ouvisse novamente aquele chamado, era para ele dizer: eis-me aqui. Então, nós também devemos estar atentos a esse chamado. Estarmos sempre prontos para dizer: eis-me aqui. Para que tudo que Jesus usar do nosso líder espiritual para nos admoestrar, que nós estejamos prontos para ouvir e para obedecer a palavra do Senhor. Porque a obediência, ela é um princípio muito grande em nossa vida. Nós vemos que quando Deus chamou Abraão, Abraão ouviu, obedeceu, teve fé e esperança. E através da fé, ele ouviu, ele obedeceu o que Deus falou. E ele acreditou, ele teve fé que tudo aquilo iria se cumprir. E nós hoje estamos dentro dessa mesma promessa que Deus fez a Abraão. Que dele sairia uma descendência, que todas as famílias da terra seriam benditas nele. E nós estamos aqui fazendo parte dessa multidão de famílias que, através da fé de Abraão, estamos sendo resgatadas por Cristo, que é o seu descendente. Amém? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então aqui está essa palavra maravilhosa. Se nós semeamos na carne nós colheremos. E colheremos o quê? Corrupção, discórdia. E no Espírito nós colheremos a vida eterna. Isso é maravilhoso. A gente lê lá no Apocalipse as maravilhas que virá. Isso é do que nós ainda temos a capacidade de saber, de entender. Porque o que está escrito no Apocalipse não é nem o princípio de tudo que será na eternidade. Porque Deus, Ele não vai revelar a sua glória para ninguém.
Para nós conhecermos a verdadeira glória de Deus, nós devemos nos preparar. Nós devemos manter firme, permanecer firme até o fim, mesmo que sejamos necessário passar pela morte, mesmo que sejamos necessário passarmos por um leito de enfermidade, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor, e não para o nosso ego e o nosso status material, mas sim espiritual, porque assim está escrito, que Jesus não tinha uma boa aparência, e nem poderia. Uma pessoa que vivia no deserto, uma pessoa que vivia peregrinando de cidade em cidade, como poderia ter uma pele maravilhosa, um cabelo lindo, deslumbrante? Porque aqueles que vivem com o pé no chão, de cidade em cidade, ele está sujeito a todo tipo de adversidade que vem, sujeira, sereno, chuva, sol. E assim foi Jesus. Mas o lindo dele, ninguém via. Olho nenhum, olho humano não podia ver, a não ser através da fé de muitos que creram nele e dos apóstolos que o seguiram até ele subir ao céu e permanecer até o fim das suas vidas, morrendo, matado, mas sem perder a fé e a esperança em Cristo. No verso 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aqui diz, né? Se nós não nos cansar de fazer o bem, ao seu tempo, ou seja, ao tempo de Deus, nós colheremos. Isso se não nos desfalecermos. Então, a confiança, a fé e a perseverança, ela vai manter muito a nossa estadia na vida eterna. Porque assim como Deus esquece tudo que nós fizemos antes de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, se nós cairmos da graça de Deus, nós também perderemos tudo o que nós construirmos até aquele ponto da queda. Então nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Muito cuidado para que a nossa carne não venha vencer o espírito. Porque sabemos que a carne e o espírito travam a guerra todos os dias. Porque o espírito veio de Deus e a carne é da terra. Então, nós devemos buscar sempre discernimento espiritual. Nós devemos estar sempre vigilantes para que não venhamos cair na tentação das coisas deste mundo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, quanto nós temos tempo, nós devemos procurar fazer o bem, principalmente aos nossos irmãos da fé, porque a este está toda a bênção do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós devemos atender aos nossos domésticos da fé, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão sempre dispostos a nos ajudar com palavra amiga, com orações e estar junto, porque assim está escrito, é bom que esteja sempre de dois, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Então que nós tenhamos convicção
de que o nosso próximo, nosso irmão na fé, ele é muito importante para Deus e também para nós. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Então nós devemos ter muito cuidado com aqueles que chegam para nós dizendo: você vai receber tal bênção, mas você tem que sair dessa igreja, você tem que ir para aquela igreja. Gente, não esquecemos, porque quem salva é Deus. E essas profetadas que muitos vêm dizer por aí, na maioria das vezes é assim como Paulo deixou escrito. Eles fazem isso para que eles venham gloriar através da tua queda. Porque nem eles mesmos cumprem o que eles estão falando. E aqui nós vemos que aqueles povos que eles estavam levando o povo a tornar a circuncidar-se, nem mesmo eles cumpriam a lei. E eles estavam querendo impor aos servos de Jesus que venhasse a circuncidar-se para servir a lei, sendo que nem mesmo eles cumpriam a lei. E Paulo, através do discernimento espiritual, ele sabia disso. E nada, e nem ninguém como Paulo, para compreender melhor os desígnios da lei, porque ele estava sempre ali, ele foi admoestado, ele tinha conhecimento de toda a lei. E assim, ele tinha toda a convicção do que ele estava falando. Porque aqueles que estavam lhe servindo ao povo naquela época, dizendo que estavam cumprindo a lei, eles não estavam. Eles colocavam a lei para que os mais fracos cumprissem ela, mas eles mesmos não estavam sendo corretos. Eles não estavam cumprindo a lei, eles não cumpriam a lei. Assim como nenhum ser humano teve a capacidade de cumprir a lei, a não ser Cristo. Porque a lei, ela nos leva a Cristo. Ela levava todo aquele povo a Cristo. A lei mostrava Cristo através dos seus desígnios. E assim veio Cristo e cumpriu com a lei. Antes, vivíamos debaixo de tutor. Então, a tutoria foi uma alegoria. Toda a lei é essa alegoria que levou até Cristo. Porque ali estava sendo formado Cristo no coração daquele povo. E mesmo assim, muitos não compreenderam. A tal ponto de crucificar o próprio Jesus. Para que assim fosse cumprido o que estava escrito na lei e nos profetas, que Jesus viria, ele iria ser morto, para que assim ele pudesse fazer a unificação do povo. Sendo assim, em Cristo não há judeus e nem gentios, mas sim há a igreja de Cristo, que é a Jerusalém celeste. Nós não fazemos parte da Jerusalém terrestre. Em Cristo iremos estar ao lado de Jesus na Jerusalém celeste, que virá vir de Deus para conosco. Amém? Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e
eu para o mundo. Então nós vemos aqui que Paulo, ele está dizendo que de maneira nenhuma ele vai se gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Ou seja, ele estava vivendo como Cristo quer que cada um de nós vivamos. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, nós vemos que nós fazemos parte do Israel de Deus através de Jesus Cristo. Então, todos aqueles israelitas, eles estão representando o Israel terreno, o Israel escravo, que está representado em Agar. E nós estamos fazendo parte do Israel celeste, que é abençoado, que é livre, que é representado por Sara e por Isaque. Amém? Que Isaque é filho da promessa e nós somos a descendência da promessa que Cristo fez a Abraão. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo agora está dizendo, agora ele esperava, né? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então Paulo está declarando aquilo para aquele povo. Fala, a partir de agora, eu espero que ninguém venha me inquietar com essas coisas. E nós? Em que nós estamos inquietando? Onde está firmado a nossa fé? A nossa fé está vã, que estamos sendo deixados levar por vãs glórias, por ventos de doutrinas, adivinhações, suposições, profetadas. Não, irmãos. Nós devemos, assim como Paulo, ter sobre nós a marca de Cristo. Paulo, ele foi sofredor na carne, mas espiritualmente ele estava sempre pronto. Nem prisão, nem naufrágio, nem a fome, nem a nudez, nada o afastou de Cristo. Muitos gostam de ouvir a frase, em Deus posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, para entender essas palavras, devemos estudar as cartas de Paulo. Paulo, sim, podia dizer essas palavras. Em Deus posso todas as coisas. Porque Paulo, ele viveu a bonança e viveu a miséria. Ele viveu a noite aquecidinho e viveu a noite no relento, no frio.
Ele passou noite em terra firme, onde ele estava seguro, mas ele também passou a noite na tempestade, no mar, à deriva, onde muitos não acreditavam que iria sair vivo. Mas Paulo estava sempre pronto. Paulo jamais desacreditou do que Deus tinha para a vida dele, a tal ponto de uma serpente venenosa, de uma serpente mortal, morder nele e não lhe causar dano algum. Esse sim, foi ele que teve a capacidade de dizer: em Deus sou mais que vencedor. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, com o vosso espírito. Amém. Aqui, Paulo sauda a comunidade de Gálatas. Ele diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Com essa mesma saudação, eu encerro para a honra e glória do Senhor. Oro por vocês e orem por mim, porque sem a oração nós não temos força para prosseguir perante o Senhor, pois Deus, Ele vela por aquele que confia nele. Amém. E até uma próxima reflexão para a honra e glória do Senhor. Amém.